Você já percebeu como a maior parte das pessoas vive em um ciclo automático, repetindo os mesmos hábitos, pensando os mesmos pensamentos e, por consequência, colhendo sempre os mesmos resultados? É como se a mente fosse um labirinto sem saída, programada para manter você aprisionado em padrões invisíveis. Carl Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é exatamente aqui que começa a verdadeira transformação. A mente humana é um oceano profundo. Na superfície, há ondas agitadas, preocupações, cobranças, desejos imediatos. Mas é no fundo, nas águas silenciosas do inconsciente, que se esconde o verdadeiro poder. Um poder que molda seu comportamento, atrai experiências, direciona sua vida. E é por isso que você sente que muitas vezes não está no controle, porque a sua mente inconsciente, aquela parte escondida e negligenciada, conduz a maior parte das escolhas que você faz, até mesmo aquelas que você jura serem conscientes. Neste vídeo, você vai descobrir 5 hábitos poderosos que unem a sabedoria de Carl Jung com a visão de Napoleon Hill. São práticas simples, mas profundas, que vão desbloquear sua mente, fortalecer seu amor próprio, ampliar sua consciência e transformar sua saúde mental. Mas antes de revelá-las, é preciso um aviso. Esse caminho não é confortável. Não é sobre buscar atalhos. Não é sobre mascarar sua dor com frases positivas vazias. É sobre encarar a si mesmo. É sobre olhar nos olhos da sua sombra, reconhecer as partes que você esconde e, a partir disso, libertar-se. Prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir não é apenas conteúdo. É um convite, um mergulho no escuro da mente, para que de lá você traga a luz que sempre esteve escondida. E o primeiro portal começa agora. Hábito número 1. O silêncio intencional. Vivemos em um mundo de ruídos constantes, notificações, conversas vazias, cobranças externas. Mas Jung nos ensinou que a voz mais importante não vem de fora, e sim de dentro. Por isso a primeira prática é simples, mas transformadora. Reserve, todos os dias, ao menos 10 minutos de silêncio absoluto. Sem música, sem distrações, sem celular. Apenas você e você mesmo. Nesse espaço, algo extraordinário acontece. O inconsciente começa a falar. Imagens, emoções, pensamentos reprimidos emergem à superfície. E nesse momento, você começa a reconhecer sua sombra. Não lute contra o que surgir. Não julgue, não negue. Apenas observe. Esse é o primeiro passo para dominar sua mente. A coragem de encarar o silêncio e ouvir aquilo que você tenta calar. A mente começa a se reorganizar. Os pensamentos começam a se acalmar. E uma clareza quase mágica surge, mostrando que a resposta que você sempre procurou já estava dentro de você. Este é o início, o chamado para despertar. E acredite, se você tiver disciplina para sustentar essa prática, começará a perceber mudanças sutis, mas poderosas no modo como enxerga a si mesmo e ao mundo. Silêncio não é ausência, silêncio é presença, e é nele que a sua transformação começa. Na próxima parte, você vai descobrir o hábito número 2, que expande ainda mais esse processo, levando você a acessar o núcleo da sua mente inconsciente. Uma prática que conecta diretamente a energia do seu interior com a sua realidade externa. Mas atenção, a jornada só vai ficando mais intensa daqui para frente. Você está preparado para continuar? Mas antes, deixe seu like e comente aqui, eu aceito o melhor. O silêncio já abriu a primeira porta, mas agora é hora de encarar o reflexo que você sempre evitou. Carl Jung afirmava que ninguém alcança a plenitude sem antes integrar sua sombra. E o que é a sombra? São os traços, desejos e medos que você tenta esconder, aquela raiva que você reprime, a insegurança que você nega.
As feridas que você finge não sentir, tudo aquilo que você rejeita em si mesmo, cresce no escuro. E quanto mais você foge, mais poder essa parte oculta exerce sobre sua vida. Por isso, o hábito número 2 é o ritual do espelho interior. Não se trata de vaidade, não é sobre aparência. É sobre confrontar o olhar que você mais teme, o seu próprio. Todos os dias, coloque-se diante de um espelho, respire fundo e olhe nos seus olhos por 3 minutos ininterruptos. A princípio, pode parecer estranho, mas conforme os segundos passam, algo misterioso acontece. Suas máscaras começam a cair, o rosto que você vê se desfaz em fragmentos. E de repente, você sente que não está olhando apenas para si, mas para o inconsciente que habita atrás dos seus olhos. Nesse momento, palavras vão surgir. Talvez duras, talvez dolorosas. Eu não sou o suficiente. Eu não mereço. Eu fracassei. Essas vozes não são inimigas. São partes suas clamando por aceitação. E é nesse ritual que você pratica a integração. Você olha para si mesmo e, em voz baixa, pronuncia frases como: eu vejo você. Eu aceito você. Você faz parte de mim. Aos poucos algo muda. A sombra perde sua força. O medo se dissolve. E você começa a sentir amor próprio. Não um amor superficial que depende de elogios externos, mas um amor profundo, inabalável, que nasce quando você aceita até o que há de mais escuro dentro de si. Esse exercício é poderoso porque revela a verdade. Você não é apenas luz. Você não é apenas escuridão. Você é o equilíbrio entre ambos. E quando aceita isso, encontra a raiz na sua força. Carl Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste, mas aquilo que aceitamos nos transforma. E é exatamente isso que o espelho faz. Ele liberta. A cada dia, esse ritual vai dissolvendo o peso das máscaras que você carrega. Vai reduzindo a ansiedade. Vai clareando a mente. E, pouco a pouco, você percebe que não precisa mais lutar contra si mesmo. Porque, finalmente, está em paz com quem você é. Esse é o segundo passo, a segunda chave. E acredite, se você sustentar esse hábito, sua autoestima não será apenas fortalecida, ela será blindada. Agora você já tem 2 portas abertas: o silêncio que conecta com a sua essência e o espelho que integra sua sombra. Mas a jornada não para aqui. Na próxima parte, você conhecerá o hábito número 3. Um hábito tão profundo que começa a reprogramar suas crenças limitantes na raiz. Uma prática que toca diretamente o núcleo do inconsciente e prepara você para criar uma nova realidade mental. Você está pronto para atravessar ainda mais fundo. Você já percebeu que muitos dos seus pensamentos não são realmente seus? Eles ecoam dentro de você como vozes antigas, vozes que se infiltraram no seu subconsciente quando você ainda era vulnerável. Críticas, julgamentos, comparações, medos, tudo armazenado, tudo escondido, e ainda assim dirigindo cada escolha que você faz. Carl Jung advertiu: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. É exatamente aqui que entra o hábito número 3, o ritual da escrita sombria. Um exercício tão simples e, ao mesmo tempo, tão perturbador. Mas se você ousar praticá-lo, prepare-se. Sua mente nunca mais será a mesma. Pegue um caderno. Não use celular. Não use computador. Precisa ser escrito à mão, porque a mão tem poder. Ela conecta sua mente ao corpo, seu corpo à energia e sua energia ao papel. Esse será o espelho silencioso da sua alma. E todas as noites antes de dormir, você vai escrever. Mas não qualquer coisa. Você vai escrever as frases mais sombrias que acredita sobre si mesmo. Aquelas que você nunca ousou dizer em voz alta.
aquelas que pesam em silêncio, consumindo sua força vital. Eu nunca vou ser feliz. Eu não mereço amor. Eu sempre fracasso. Eu sou insuficiente. Deixe que venham. Deixe que transbordem. Não tenha medo. E quando essas frases estiverem diante de você, leia-as em voz baixa. Sinta o impacto delas em seu corpo. Sinta o peso que elas carregam. E então, faça a pergunta que quebra o feitiço. De quem é essa voz? Você vai se surpreender com a resposta. Muitas vezes não é sua. É a voz de um pai que criticava, de um professor que humilhava, de uma sociedade que lhe dizia: você não é suficiente. São ecos, sombras, fragmentos que não pertencem a você. E nesse momento, algo poderoso acontece. Ao tornar o inconsciente visível, você começa a recuperar seu poder. Mas o ritual não termina aí. Logo abaixo de cada frase limitante, você vai escrever a sua resposta consciente. Não um otimismo vazio, não uma mentira, mas uma escolha. Um novo comando ao seu subconsciente. Troque "eu nunca vou ser feliz" por "eu escolho criar minha felicidade". Troque "eu não mereço amor" por "eu escolho me amar profundamente". Troque "eu sempre fracasso" por "eu escolho aprender, crescer e persistir". Troque "eu sou insuficiente" por "eu escolho reconhecer meu valor". No início, vai soar estranho, quase falso. Mas com o tempo, você vai perceber. Seu cérebro começa a aceitar a nova programação. Seu subconsciente começa a obedecer. Esse é o poder da escrita sombria. Ela não é apenas psicológica, ela é energética. Cada palavra escrita é um feitiço. Cada frase é uma semente plantada no solo da sua mente. E quanto mais você pratica, mais o solo se transforma. Você começa a sentir a ansiedade diminuindo, a clareza aumentando, a força interior. Aos poucos, você percebe que não é vítima do passado, não é escravo das vozes herdadas. Você pode criar a sua narrativa. Você pode reescrever o seu destino. Esse ritual é como um exorcismo mental. Você arranca da sombra as crenças que o aprisionavam e planta em seu lugar a verdade que você escolhe viver. E é por isso que essa rotina é tão poderosa. Ela não apenas desbloqueia sua mente, ela reconstrói sua identidade. Agora, 3 rotinas já foram reveladas: o silêncio que conecta, o espelho que integra e a escrita que liberta. Mas a jornada ainda não terminou. O hábito número 4 vai além da mente racional. Ela toca a energia invisível que envolve seu corpo, a frequência que você emite, e abre espaço para uma cura que vai muito além das palavras. Você está pronto para atravessar essa próxima fronteira? O ritual da energia vibracional. Até aqui você despertou o silêncio, encarou o espelho, libertou-se através da escrita. Mas existe algo além do que a mente pode Deixe que sua frequência se alinhe com sua visão. E então, observe. As coincidências vão se intensificar. Pessoas certas começarão a surgir, situações inesperadas vão se alinhar, e você perceberá que nada é acaso. Esse ritual não é místico, é científico. Seu corpo é um campo eletromagnético. Seu coração tem uma frequência. Sua mente emite ondas. E tudo isso, quando direcionado, cria resultados reais. Carl Jung dizia que quando o inconsciente e o consciente se alinham, o mundo externo começa a se reorganizar. Ele chamava isso de sincronicidade. E é isso que essa rotina faz. Ela coloca você em sintonia com seu próprio destino. Você deixa de ser apenas um sobrevivente dos acontecimentos e passa a ser o criador da sua realidade. Mas há algo ainda mais profundo, uma rotina final, a mais intensa de todas, aquela que fecha o ciclo, aquela que o obriga a confrontar a verdade mais sombria e, ao mesmo tempo, mais libertadora, a de que você é o único responsável pela vida. E o único capaz de recriá-la. Prepare-se. Na parte 5, você descobrirá a última rotina, aquela que não apenas fortalece sua mente, mas que desperta em você o poder de viver em total alinhamento com sua essência. O caminho até aqui foi apenas a preparação. O próximo passo é a revelação final,
O ritual da transmutação final. Chegamos ao último estágio. Você atravessou o silêncio, encarou o espelho, purificou-se pela escrita, despertou sua vibração. Mas agora é hora de algo ainda maior. Algo que exige coragem, algo que exige entrega total. Carl Jung dizia: não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que o hábito número 5 vai fazer com você. O ritual da transmutação final. Porque a verdadeira transformação não acontece quando você adiciona novas máscaras. Ela acontece quando você queima as antigas. Quando você encara, sem fugir, peso da sua própria sombra. Este ritual é simples, mas brutal. Ponto. Ele não é confortável. Ele não é bonito, mas ele é necessário. Todas as semanas, escolha um momento de solidão. Sente-se em um lugar escuro, em completo silêncio, sem música, sem distrações, apenas você e você. Pegue um caderno, escreva, sem filtros, tudo o que você nega em si mesmo, tudo o que você esconde dos outros, tudo aquilo que, quando alguém aponta, você sente raiva ou vergonha. Deixe sair, deixe sangrar no papel. Não importa se são pensamentos obscuros, desejos reprimidos ou lembranças dolorosas. Coloque tudo diante de si. E agora olhe para isso com frieza, sem julgamento, sem fugir. Porque esta é a sua sombra, e acredite, enquanto você fugir dela, ela continuará controlando sua vida. Quando terminar, respire fundo. Segure o papel em suas mãos. Leia em voz baixa, como se estivesse confessando diante de si mesmo. E depois, queime. Veja a chama consumir cada palavra. Veja a fumaça subir como se sua própria escuridão estivesse sendo transmutada em Éner. Esse não é apenas um gesto simbólico, é um ato de poder. É a declaração de que sua sombra não o domina mais. Você a conhece, você a aceita e por isso você a transcende. Esse é o ponto de virada, porque uma vez que você aceita a sua sombra, ninguém mais pode usá-la contra você. Ninguém pode manipular suas feridas. Ninguém pode quebrar sua mente. Você se torna inteiro. Você se torna livre. Você se torna indomável. E nesse estado, a vida muda. Você não é mais um prisioneiro dos pensamentos que o torturam à noite. Você não é mais escravo das memórias que o assombram. Você não é mais vítima das circunstâncias externas. Você desperta, não para um mundo perfeito, mas para um mundo real. Um mundo onde dor e prazer coexistem. Um mundo onde luz e sombra dançam juntas. Um mundo onde você finalmente entende que a chave não é controlar tudo, mas dominar a si mesmo. Esse é o poder que Jung queria que você compreendesse. O poder de integrar. O poder de olhar para dentro com coragem e não desviar os olhos. Porque quem faz isso nunca mais volta a ser o mesmo. Agora, você carrega em si as 5 rotinas. O silêncio que purifica, o espelho que revela, a escrita que liberta, a vibração que manifesta e a transmutação que desperta. Esses são os rituais. Esse é o caminho. E lembre-se, nada muda da noite para o dia, mas cada pequena prática, cada passo nesse labirinto interno, vai moldando uma nova versão de você, mais consciente, mais forte, mais livre. Porque no final, não é sobre escapar da mente, é sobre dominar a mente. Não é sobre negar a sombra, é sobre transformá-la em força. E quando você entender isso profundamente, o que antes parecia prisão se tornará a chave da sua libertação. As 5 rotinas que você conheceu não são apenas hábitos. São portais. Cada uma delas abre um espaço dentro de você. Cada uma delas retira um peso, libera uma corrente, acende uma chama. E todas juntas fazem você renascer. Mas cuidado! Esse conhecimento não pode ser apenas consumido. Ele precisa ser vivido. Ele precisa ser praticado todos os dias.
porque a mente é traiçoeira. E se você não a treina, ela o devora. Agora, a escolha é sua. Você pode continuar vivendo no piloto automático, repetindo os mesmos padrões, escondendo sua sombra, vibrando escassez. Ou pode escolher aplicar cada uma dessas rotinas. E então, ver sua vida se transformar diante dos seus olhos. Lembre-se, o verdadeiro despertar não acontece de uma vez. Ele é cultivado, ritual após ritual. E quanto mais você pratica, mais livre você se torna. Você despertou. E uma vez desperto, não há como voltar a dormir. Pense nisso.